Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Eu sou Moré Malachi Ben Israel, líder de nossa sinagoga Anusim Brasil, aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste que é o quarto dia da semana, metade da semana, né? Porque a semana tem os seus 7 dias, mas são 3 dias do contado do primeiro, né, que é o então chamado domingo, segunda e terça. Depois temos quinta, sexta e o Shabat. E o quarto dia, então, é a metade da semana, né? Então já estamos na metade da semana. Hoje faremos a leitura da quarta aliá da paraxá que estamos estudando. São duas paraxot juntas, a paraxá Matot e Masei. Então hoje estaremos estudando a quarta aliá. A leitura de hoje, uma leitura também mais extensa, né? Uma leitura que está no capítulo 32 de Bamidbar Números, capítulo 32 do verso 20 até o capítulo 33, Passuque 49. Eu quero aqui dar as boas-vindas, nosso Boker Tov. Muito bom dia a todos os nossos amigos, a toda a comunidade. Que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Um ótimo dia a todos. Que o Eterno vos guarde, livrando de todo mal e de todo perigo. Hoje estamos no dia 8 do mês de julho do ano de 2026 e pelo calendário judaico, dia 22 do mês de Tamuz, né? Mês de Tamuz, dia 22 do mês de Tamuz do ano de 5.786. Então hoje faremos a leitura da quarta aliá. Só corrigir aqui a data, dia... ou melhor, hoje, quarta-feira, né, dia 23, na quinta-feira passada foi dia 17, sexta 18, sábado 19, domingo 20, segunda 21, terça 22, hoje, corrigindo aqui, dia 23 do mês de Tamuz, 23 do mês de Tamuz, ano 5.786. Vamos então à leitura de hoje, né? Da quarta aliá, e eu quero neste dia 8 de julho, né, desejar a todos votos de parabéns, de felicidade a você que hoje está completando mais um ano de vida, né, mas ao Tov, parabéns para você e que Hashem lhe abençoe grandemente. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim venatam lanu et torato Baru atah Adonai noten hatorá. E Moshe disse: se vos armardes diante do Eterno para lutar e atravessardes o Jordão e lutardes até desterrar vossos inimigos e depois voltares, sereis desobrigado perante Deus e perante Israel, e esta terra será a vossa possessão. Mas se não procederes assim, tereis pecado contra o Eterno, e o pecado vos alcançará. E edificai cidade para vossas crianças e currais para o vosso gado, conforme prontificaste. E os filhos de Gad e os filhos de Ruben disseram que obedeceriam a Moshe. E Moshe disse a Elazar, a Josué, filho de Nun, e aos líderes do povo que se os guerreiros da tribo de Gad e Ruben os acompanhassem e ajudassem a conquistar as terras, eles teriam possessão nas margens oriental do Jordão, como desejavam. Caso contrário, teriam possessão em Canaã. E as tribos de Ruben e Gad reiteraram que se comprometiam a ajudar na conquista das terras do lado do Jordão. E Moshe deu aos filhos de Gad e aos filhos de Rubens
e a metade da tribo de Menassé, as terras que pertenceram aos reinos de Sihon e de Og. E eles edificaram cidades fortificadas e currais para rebanhos. E os filhos de Menassé foram até Gilade e tomaram-na dos emoreus e habitaram ali. Essas são a jornada dos filhos de Israel que saíram do Egito conforme suas legiões por intermédio de Moshe e Arão. E Moshe registrou as jornadas conforme lhe dizia o Eterno, a saber, partiram de Ramsés aos 15 dias do primeiro mês, no dia seguinte ao Pêssar, afoitamente diante de todos os egípcios, enquanto esses enterravam seus primogênitos, que haviam sido feridos pelo Eterno, quando este fez juízos contra os seus ídolos. E os filhos de Israel acamparam em Sucote, em Etam, que fica na extremidade do deserto. E partiram de Etam e foram a Pi-Harirote, e partiram de lá e passaram no meio do mar até o deserto. E caminharam por 3 dias e acamparam em Mará. E partiram de Mará e foram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e lá acamparam. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. É feito um relato dos locais em que os filhos de Israel acamparam, dando destaque às seguintes ocasiões. Em Refidim não havia água para o povo beber. Em Har, Arão subiu ao monte Hor, conforme o Eterno lhe ordenara, e ali faleceu, com a idade de 123 dias, no primeiro dia do 5º mês do 40º ano da saída dos filhos de Israel do Egito. Em Har, o rei cananeu de Arad, que habitava ao sul de Canaã, ouviu que os filhos de Israel haviam chegado. O relato termina informando que os filhos de Israel estavam acampados junto ao rio Jordão, nas planícies de Moabe. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'hayol lanu atah betoheinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Na leitura anterior, na terceira aliá, nós comentamos a respeito do pedido que foram feitos por 2 tribos, Ruben e Dan. Eles vieram ter com Moshe e fizeram a Moshe um pedido para que eles pudessem herdar a terra que estava antes de passarem o Jordão. E quando eles apresentaram o seu pedido, Moshe, a princípio, teve que conversar com eles, e até mesmo algumas coisas foram alteradas nessa conversação, porque quando eles falaram a Moshe que a terra que eles desejavam era uma terra boa para a criação de rebanho, e eles falaram então que construiriam os currais, e depois é que falaram a respeito dos filhos. Então nós vimos que Moshe, após ter a conversa com esses líderes, Moshe faz também a eles um pedido para que eles então lutassem juntamente com os filhos de Israel para possuir a terra de Canaã, e depois então eles poderiam, uma vez que todo Israel tivesse entrado na terra de Canaã, eles teriam sim os direitos de habitar nessa terra, conforme eles pediram.
E o pedido que Moshe fez para eles foi o inverso. Enquanto eles colocaram como prioridade a criação de rebanhos e depois pensaram nos filhos, Moshe fala para que eles primeiro preparassem abrigos para os filhos e depois então se preocupasse com os currais, né? Então, e Moshe deixa avisado, né, ao seu sucessor, a Ruben, de que caso eles não fizessem isso, se eles não cumprissem com as suas palavras, eles então teriam que habitar na terra de Canaã. Então, eles, dentro do que a Torá nos fala, né, eles aceitaram, eles lutaram com os filhos de Israel e depois habitaram essa terra. Nessa questão de Moshe ter mudado, né, a colocação deles, isso nossos sábios nos ensinam que aqui envolve duas questões. A questão de sobrevivência, de trabalho, né, que seria a criação de animais, e vem a questão dos filhos, que daí Moshe já viu e nossos sábios entendem como uma questão espiritual. Eles pensaram primeiro em construir os currais, mas Moshe fala, não, primeiro vocês vão preparar para os filhos. E o que nossos sábios falam é que Moshe fala para que a primeira coisa que eles construíssem fosse escolas, yeshivot, escolas judaicas. Por quê? Porque o espiritual ele tem que estar sempre à frente. É fato que nós temos que se preocupar com a nossa vida material, mas sempre deve estar em primeiro lugar o espiritual. Porque o material, tudo que a gente vai adquirir na vida, tudo que nós temos na nossa vida, é algo que é momentâneo, né? Não é algo para sempre, porque a gente sabe que um dia vai morrer e tudo que a gente tem vai ficar. Agora, o espiritual não é momentâneo, o espiritual é a nossa caminhada, é a nossa vida, né? Tanto que nossos sábios falam que a morte de um justo, ela é considerado apenas um sono, né? Ele está dormindo e vai despertar. Então é como nossos sábios falam, é como se estivéssemos num corredor, estivéssemos já caminhando num corredor rumo à terra prometida, né? Como não? Na verdade é o que de fato estamos fazendo, né? Então nós estamos caminhando num corredor. Vai ter um momento que essa caminhada vai ser interrompida, mas depois voltamos já a essa caminhada. Então não é algo momentâneo. A nossa vida espiritual ela é algo permanente e é o que vai nos conduzir até a terra prometida, né? Então é muito bom se preocupar sim com as coisas materiais, temos que correr atrás, né? Precisamos trabalhar, ter o nosso pão de cada dia, mas também precisamos preocupar com a nossa vida espiritual. É o que eu sempre tenho falado, né? Temos que gerar aquele equilíbrio, né? O equilíbrio, mas sempre que a vida espiritual esteja acima, né? Ou que ela não seja diminuída, né? Por causa das coisas espirituais. Porque se avançarmos somente com a material, a gente vai deixar o espiritual, né? Então, isso não é bom para nós, pode prejudicar-nos nessa caminhada.
Então Moshe, quando ouviu eles falando que queriam apresentar, não, nós vamos construir currais para os animais, não, Moshe falou ao contrário. Moshe disse, não, vocês vão construir primeiro escolas, vão primeiro colocar os filhos na escola para que eles possam, os filhos não podem esquecer da Torá, eles têm que continuar estudando a Torá, depois se preocupam com os animais. E foi isso realmente que eles fizeram, né? E a Torá, a Parashá continua falando e vai falar aqui sobre as jornadas, né? Que Israel teve ao longo da sua caminhada no Egito, ok? Então, ficamos por aqui. Nossos sábios aqui temos um comentário que diz assim: considere prioritária a educação de seus filhos. Os pais têm a responsabilidade de cuidar dos filhos, tanto física como ética e moralmente. Não perca o controle daquilo que seus filhos estão assimilando. É isso. Um abraço a todos, um ótimo dia, que Hashem vos abençoe e vos guarde, livrando de todo mal e de todo perigo. Boker Tov, muito bom dia, Shalom, Shalom.